Olá, seja bem-vindo ao dia 73 da nossa jornada de leitura bíblica Mostra-nos o Pai. E para hoje estamos em Deuteronômio, capítulos 3 e 4, e também na nossa porção Salmo, capítulo 12. Mas o que eu quero meditar aqui com vocês está no capítulo 4 de Deuteronômio. Meu Deus, que fala o seguinte, a partir do verso 1, nós lemos: E agora, Israel, ouça os decretos e as leis que estou ensinando vocês a cumprir, para que vivam e tomem posse da terra que o Senhor, o Deus dos seus antepassados, dá a vocês. Nada acrescentem às palavras que eu ordeno a vocês, e delas nada retirem, mas obedeçam os mandamentos do Senhor, o seu Deus, que eu ordeno a vocês. Vocês viram com seus próprios olhos o que o Senhor fez em Baal-peor. O Senhor, o seu Deus, destruiu do meio de vocês todos os que seguiram a Baal-peor. Mas vocês que permaneceram fiéis ao Senhor, o seu Deus, hoje estão todos vivos. Eu ensinei a vocês decretos e leis, como me ordenou o Senhor, o meu Deus, para que sejam cumpridos na terra na qual vocês estão entrando, para dela tomar posse. Vocês devem obedecer-lhes e cumpri-los, pois assim os outros povos verão a sabedoria e o discernimento de vocês. Quando eles ouvirem todos estes decretos, dirão: de fato, essa grande nação é um povo sábio e inteligente. Pois que grande nação tem um Deus tão próximo como o Senhor, o nosso Deus, sempre que o invocamos? Ou que grande nação tem decretos e preceitos tão justos como esta lei que estou apresentando a vocês hoje? Apenas tenham muito cuidado para que vocês nunca se esqueçam das coisas que os seus olhos viram. Conservem-nas por toda a sua vida na memória. Contem-na aos seus filhos e aos seus netos. Lembre-se do dia que vocês estiveram diante do Senhor, o seu Deus, em Horebe, quando o Senhor me disse: reúna o povo diante de mim para ouvir as minhas palavras, a fim de que aprendam a me temer enquanto viverem sobre a terra, e as ensine aos seus filhos. Vocês se aproximaram e ficaram ao pé do monte, o monte ardia em chamas que subiam até o céu, e estava envolvido por uma nuvem escura e densa. Então o Senhor falou a vocês do meio do fogo. Vocês ouviram as palavras, mas não viram forma alguma, apenas se ouvia a voz. Ele lhes anunciou a sua aliança, os 10 mandamentos. Escreveu sobre 2 tábuas de pedra e ordenou que as cumprissem. Naquela ocasião, o Senhor mandou-me ensinar a vocês decretos e leis para que vocês as cumprissem na terra da qual vão tomar posse. Você quer ter uma vida longa, plena? Obedeça ao Senhor. É, eu amo que aqui o que ele diz é assim que também termina o livro de Apocalipse, né? Que fala assim: nada acrescente às palavras que eu ordeno a vocês, e delas nada retirem. E muito dos nossos problemas, são as concessões que são feitas, e essas concessões, geralmente, elas estão acrescentando palavras que o Senhor ordenou, ou estão retirando ordens que o Senhor deu. E eu não estou falando de ordenanças específicas para pessoas específicas, de corte no cabelo, de que roupa usar. Isso é consequência. Estou falando de conduta, de moral, porque se você tão somente focar nos 10 mandamentos, os 10 primeiros, se esses mandamentos universais eles fossem cumpridos, a gente não teria todo o roubo, toda a corrupção, toda a nojeira na qual nós vivemos. A começar pelo primeiro e maior mandamento: amarás o Senhor, seu Deus, de todo o coração. Somente Deus deve ser adorado, deve ser amado. O trono das nossas vidas tem que ser o trono onde o Senhor senta, onde o Senhor reina. O Deus do universo, o Deus eterno, ele tem que ter o lugar de primazia nas nossas vidas.
Aí depois vem a guarda do sábado. Por que que é tão importante guardar o sábado? Porque você precisa ter um dia para descansar, um dia conscientemente descansando na bondade do Senhor, porque Deus é bom. Aí vem não matar, não roubar, não adulterar, honrar pai e mãe, não invejar, não tenha inveja, não fique cobiçando as coisas dos outros. Ah, se o mundo tão somente seguisse esses 10 mandamentos, a vida seria muito mais fácil, os nossos relacionamentos seriam tão maravilhosos. Quer fazer um teste? O quão maravilhoso é andar nos caminhos do Senhor? Pratique esses 10 mandamentos na sua casa, na sua família. Você verá a diferença acontecer. Mas o nosso erro, o erro da nossa geração e de tantas gerações perversas, são essas pessoas que falam: não, tudo bem, uma mentirinha. Ai, gente, eu traí porque era mais forte do que eu. Deus sabe do meu coração. Ah, não, eu desprezo os meus pais porque eles me desprezaram primeiro. Isso é justiça. Ah, não, quando eu estou olhando o que o outro tem, na verdade, não é inveja. Eu, na verdade, só estou buscando uma motivação para ter o que ele tem. Ah, e quando eu fico olhando o casamento dos outros, não é inveja, é só porque eu seria tão mais feliz se meu marido fosse que nem marido de fulana, se minha esposa fosse que nem esposa de ciclano. Não, não acrescente nem retire, porque se quando você começa a negociar o inegociável, que é a palavra de Deus, as coisas começam a dar muito errado na sua vida. Começa a dar errado em todos os sentidos. Porque nós fomos feitos para amar o Senhor, adorar a Deus e somente a Ele servir. E nós precisamos estar neste lugar de realmente amar o Senhor de todo o coração, de adorá-lo em espírito e em verdade. E o Senhor continua, né, falando, né, vocês viram com seus próprios olhos o que o Senhor fez em Baal-peor. Então, assim, você vê com seus próprios olhos o que acontece com aqueles que se desviam do Senhor. Gente, eu não conheço ninguém, não conheço ninguém que falou assim: ah, eu não quero mais saber de Deus na minha vida, e a pessoa é feliz. Ela fala assim: ah, eu tô muito melhor agora porque eu assumi a verdade, então agora eu sou gay, agora eu larguei minha esposa, né? Tô com outra mulher muito melhor, não sei o que, nananã. Mas se você realmente passa um pente fino na vida da pessoa, a pessoa não tem paz. A pessoa não é bem-sucedida no trabalho, a pessoa não dorme bem, a pessoa vive à base de ansiolítico, a pessoa uma vida bem mequetrefe. Não conheço ninguém que tenha apostatado, negado o Senhor e tenha vivido bem. Eu acho que o exemplo assim mais palpável, eu vou falar dele porque é público porque ele fala sobre isso, mas o exemplo mais palpável que nós temos, assim, que você pode ver até ir lá buscar no Instagram dele, é o Caio Fábio. Caio Fábio foi um grande evangelista, né? Juntava multidões com seus ensinos bíblicos. Mas depois que ele caiu, né, que ele adulterou, que ele abandonou a igreja, ele fez o quê? Ele distorceu a palavra de Deus, como ele distorce hoje. Eu não ouço, porque eu tenho mais o que fazer da minha vida. Mas ele distorce completamente, né? Um tempo atrás eu assisti só para falar, ah, tá, deixa eu ver como que esse cara tá hoje. Meu Deus do céu, louco. Ele distorce completamente a palavra de Deus. Ele chama o mal de bom e o bom de mal. Perverso, né? Ele distorce. Então, ele tira a palavra de Deus e ele acrescenta a palavra de Deus conforme a sua vontade, sua má vontade, né? Mas por que que eu falo dele? Porque embora ele fala que é tão livre, tão solto, tão feliz agora que saiu da igreja, que não tem mais religião, e as pessoas chamam ele de pastor, ele gosta, né? Porque ele é orgulhoso, ele fala, eu sou pastor. Ah, e as pessoas veem Jesus em mim, não sei como, né? Porque a pessoa não sabe quem é Jesus de verdade, aí acaba dizendo que tá vendo Jesus nele.
Mas um tempinho atrás eu vi ele postando um vídeo pedindo colaboração para pagar a conta de luz. Ele não tinha dinheiro para pagar a conta de luz. Que isso? Que isso? A palavra de Deus é muito claro, o trabalhador é digno do seu salário. E a palavra de Deus diz o seguinte: mas vocês que permaneceram fiéis ao Senhor, o seu Deus, hoje estão todos vivos, hoje estão todos bem. Então, de novo, não conheço ninguém que renunciou, que negou o Senhor, que mudou a palavra do Senhor. Isso você pode ver com todos, tá? Eu estou citando ele porque é o caso mais recente que eu ouvi, que eu vi, que eu fui atrás pesquisar para falar, deixa eu ver como está esse cidadão, né? Algumas pessoas começaram a falar mais dele, isso, aquilo e blá, blá, blá. Aí eu falei, meu Deus do céu, olha isso, um cara que pregava Jesus, que pregava Deus, que falava das verdades bíblicas. Começou a negociar o inegociável, e todos eles, tá? Se você for atrás desses pastores que estiveram à frente de grandes evangelismos, que abriam a Bíblia para pregar a Bíblia e depois caíram em pecado, né? Se corromperam, não se arrependeram dos seus pecados, porque a questão não é pecar, né? A gente vê que Davi pecou, mas o arrependimento de Davi foi muito mais escandaloso do que o seu pecado. Esses grandes evangelistas que caíram em pecado e não se arrependeram, pelo contrário, começaram a distorcer a palavra de Deus para validar o seu pecado. Pode ver como eles estão hoje, se eles não estão mendigando pão, se eles não estão alucinados, se eles não falam nada com nada, se eles têm só mais um bando de alucinados atrás deles. Nunca se negocia a verdade de Deus, nunca. Pelo contrário, quanto mais nós lemos, mais nós temos que ser transformados, né? A palavra de Deus também diz: sejam transformados pela renovação da sua mente, para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não se iluda. O que compete a nós é termos uma vida de amor ao Senhor, de obediência. E eu vou te falar, né? Eu até o dia que eu particularmente fui confrontada pelo Senhor, com Deus me chamando de rebelde, meu Deus, foi tão difícil. E foi lendo Bíblia. Eu falei, nossa, eu acho que eu sou muito rebelde, né, pai? E o pai falou: é, filha, você é rebelde. Tudo que eu falo para você fazer, você faz o contrário. Você acha que você é dona da sua própria vida? Nem me chame mais de Deus, porque que Deus é esse que você não dá trela? E eu, ai, paizinho, me perdoa. E o Senhor, em sua infinita misericórdia, me perdoou e tem me ensinado que a obediência é a melhor coisa a se fazer. E eu tenho colhido bênçãos, muitas bênçãos, e vou te falar uma coisa: obedecer o Senhor é um caminho assim que realmente nos traz a paz. Eu encontrei a paz, eu encontrei a alegria, eu encontrei o contentamento que eu sempre procurei. Eu encontrei tudo isso quando eu comecei a obedecer o Senhor, andar nos seus caminhos, andar nesses mandamentos e buscar obedecê-lo cada vez mais. Não mais a minha vontade, mas a vontade do Pai. Vou te falar, tem sido dias maravilhosos. Depois que eu comecei a viver isso, a praticar isso, porque Deus, ele é fiel. E é muito bom, porque realmente a obediência é um lugar de proteção. É um lugar onde nós nos relacionamos com Deus de verdade. Então, obediência não é ritual, não é religião. Obediência é amor, é temor do Senhor. E é maravilhoso estar neste lugar. E eu oro para que você encontre este lugar também de obediência e viva o melhor de Deus na sua vida. Pai, obrigada, Paizinho. Obrigada, Paizinho, porque o Senhor nos corrige através da sua palavra. O Senhor alinha o nosso coração ao teu através da tua palavra. E a tua palavra é a verdade. A tua palavra é a fonte de vida. A tua palavra é alimento para as nossas emoções, para o nosso coração. Nos revela, Senhor, mais da tua face e que tenhamos um coração quebrantado diante de ti, dispostos a te amar cada vez mais, Senhor.
que possamos te obedecer, ó Pai, de todo o coração, porque é somente neste lugar onde temos vida e vida em abundância. Nos abençoa, Senhor, segundo a tua graça e tua misericórdia. É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém.